E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos elementos de coesão e como coerência funciona dentro de um texto. Então, por que é importante analisar os elementos de coerência e coesão dentro de um texto? Vai ficar muito mais fácil para que vocês possam entender e enxergar essas questões quando a gente faz análise ponto a ponto desses elementos dentro do texto. Hoje nós vamos analisar os elementos intraparágrafos e os elementos entre os parágrafos. Então, vamos para o vídeo? Então pessoal, nós vamos falar agora a respeito do emprego dos elementos coesivos. Na última aula nós falamos bastante sobre coerência e coesão, e o objetivo da aula de hoje é apresentar a utilização dos elementos coesivos nos textos. Por que essa aula é importante? Primeiramente porque aprendendo a identificar os elementos coesivos no texto, você saberá empregar de forma mais variada esses elementos. Então, quanto mais você sabe identificar a presença de um elemento coesivo, mais você vai saber empregá-lo também em outras situações. Você vai aumentar o seu repertório. Por que além de ser importante para as aulas, é importante também para a vida profissional? Porque o emprego correto dos elementos coesivos no texto garante maior aceitabilidade de leitura. Isso é fundamental no mercado de trabalho porque a objetividade e a clareza são requisitos básicos de um bom texto, independentemente da área de atuação. Então, pessoal, relembrando conceitos. O conceito de coerência diz respeito à sequência lógica das ideias no texto, está no plano da semântica, ou seja, nos sentidos que o texto faz. E a coesão vai agir para garantir esse sentido, ou seja, vai ter como foco a relação entre as partes do texto do ponto de vista sintático, ou seja, da organização estrutural desse texto. Então, para a gente começar, vamos observar um exemplo aqui. Esse exemplo que eu vou trazer para vocês na aula de hoje é um texto dissertativo argumentativo da aluna Amanda Carvalho Maia Castro. Ela fez esse texto no Enem 2015. E a gente tem aqui a introdução do texto dela. Vamos ler junto? A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Eu fiz um levantamento, pessoal, de todos os elementos coesivos para a gente poder fazer uma análise dentro dessa introdução. O primeiro elemento que ela emprega é o de acordo. De acordo é uma locução prepositiva, ou seja, são duas palavras com a função de uma preposição. Esse termo realiza coesão com o mapa da violência de 2012, ou seja, retoma a expressão mapa da violência de 2012, tá? Com o objetivo de autenticar essa informação apresentada. Então, toda vez que você usa um de acordo, você está fazendo uma referência direta àquilo que você quer citar. E aí vocês me perguntam, professor, mas mapa da violência de 2012 não vem depois da palavra de acordo? Sim, existem dois tipos de informação que a gente tem na língua que a gente pode fazer a retomada. Anafórica, que é a retomada de elementos que vêm antes, e a catafórica, que é a junção com elementos que vêm depois. Tudo bem? Então, nesse caso, de acordo, faz uma relação com a palavra que vem depois. O segundo elemento seria por essa causa. Por essa causa, retoma violência contra a mulher no Brasil. Então, para você não repetir, como a gente viu nos exemplos da aula passada, você substitui essa expressão, violência contra a mulher no Brasil, pela expressão por essa causa. Então, é uma relação de substituição que faz uma retomada também. Além, é um recurso de coesão que indica a adição aos fatos citados. Então, como ela está apresentando a argumentação dela, ela vai utilizar esse além para fazer uma ampliação dos argumentos dela no texto, ok? E aí vocês veem que o próximo elemento ele está entre colchetes e com reticências. Seria uma coesão chamada coesão por elipse. A gente omite o elemento para fazer uma relação de coesão para não ficar repetindo as palavras o tempo todo. Então,
Além da física, você pressupõe aqui a palavra violência, por isso que lá no quadrinho eu coloquei da violência física. Então nós temos aqui a violência física e a violência psicológica. Para que você não repita violência física e violência psicológica, o autor do texto optou por retirar a palavra violência da primeira ocorrência e deixou apenas os adjetivos que caracterizariam a palavra violência. Por quê? Porque ele já cita dentro da frase violência contra a mulher. E esse termo violência contra a mulher engloba tanto a violência física quanto a psicológica. Dentre esses, também é um elemento de coesão. Quando a gente utiliza o dentre esses, a gente fala de todos os elementos de violência contra a mulher. O próximo é nesse âmbito. Nesse âmbito está introduzindo a ideia do próximo período e da ideia de contextualização dos fatos citados, ou seja, nesse lugar de fala, nesse contexto, nós podemos analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Não é em outro contexto, é nesse âmbito como um contexto, nesse lugar. Isso denota para a gente um recorte que a autora está utilizando para fazer exatamente essa caracterização. E por fim, a gente tem aqui na introdução essa problemática, né? Então, qual problemática? Esse essa é um pronome que está retomando a violência contra a mulher. Então, em vez de você repetir violência contra a mulher de novo, você utiliza o pronome para fazer essa retomada. E aí, no caso, essa retomada é uma retomada anafórica, beleza? Porque está pegando uma coisa que está vindo antes. E eu ainda deixei aqui, pessoal, destacado em preto, por ter raízes históricas e ideológicas. Vocês vão ver depois que ela vai retomar esse termo lá na frente do trabalho dela. Vamos para o próximo slide, onde a gente vai ver o desenvolvimento dessa redação. Nessa redação, ela utilizou 2 parágrafos de argumentação, mas eu vou fazer a análise somente de um, tá? Do segundo argumento que ela desenvolveu. E aí ela começa já com além disso. Esse além disso é um recurso de coesão interparágrafos. É muito importante e o Enem trabalha com uma competência que vai julgar esse tipo, que é a competência número 4, tá? Então, além disso, dá essa ideia de continuidade, de adição ao que foi dito anteriormente. Você poderia utilizar outros, em segundo lugar, outro fator. O segundo elemento que ela vai trazer é o isso. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino, e aí vai. Esse isso retoma a ideia do estigma do machismo, que ela apresentou lá na primeira linha. A gente tem aqui o isso e depois logo nós temos o porquê, que inicia a explicação desse estigma. Então, o porquê vai ser utilizado aqui como um elemento de coesão, porque vai fazer a explicação do que é esse estigma. E aí nós temos mais uma coesão por elipse, que é da palavra gênero, quando a autora fala do gênero masculino em detrimento do feminino. Como ela já falou gênero masculino, não precisa repetir novamente o gênero feminino. Então fica aqui mais uma vez uma coesão por elipse, ok? Mais uma vez ela utiliza um recurso para fazer a contextualização. Olha só, nesse viés. Então, nesse contexto, as mulheres são objetificadas. Em qual contexto, pessoal? No contexto em que há o estigma do machismo. Logo depois disso, nós temos 2 vezes o recurso de coesão por elipse. No primeiro caso, as mulheres são objetificadas e as mulheres são vistas apenas como fonte de prazer para o homem. Note que ele não fez a omissão, a elipse, somente do termo mulheres. Fez a elipse inclusive do verbo. Como ela já tinha citado toda a estrutura, as mulheres são objetificadas, ela utilizou a conjunção e para fazer exatamente a retomada da mesma estrutura. As mulheres são objetificadas e as mulheres são vistas apenas como fonte de prazer para o homem. Nesse caso, a gente tem a coesão por elipse e é possibilitada pela conjunção e, que dá uma ideia de adição nos 2 períodos que nós temos, tanto nessa linha quanto na linha abaixo. Então, lendo a frase, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem. E quem novamente são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos? As mulheres são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos. Quem são esses mesmos? Os homens. Então, esse mesmo também é um recurso de coesão para não repetir a palavra homens.
e novamente a gente tem o E logo depois dele fazendo um recurso de adição para fazer a conexão com, além do fato de se submeterem, de serem recatadas. E aí ela utiliza um recurso de explicação por meio do emprego de dessa maneira, que introduz uma ideia de consequência, ou seja, assim, dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo. Por conta de tudo aquilo que ela já falou, a gente vai ter a construção da cultura do medo, ou seja, esse recurso dessa maneira faz a síntese e passa a ideia de consequência. Então, traz a construção da cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar. Esse recurso do na qual é um pronome, e esse pronome retoma o quê? Cultura do medo. Então, é um pronome anafórico, porque ele está retomando um termo que está anterior a ele, cultura do medo. E aí, essa retomada aparece no exemplo por meio do na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física. Então, esse na qual vai retomar a cultura do medo para que não repita na frase posterior. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, onde na cultura do medo, o sexo feminino tem medo de se expressar. Não precisa disso. Basta utilizar o pronome fazendo a retomada do termo que está no período anterior. O próximo que a gente vai ter vai ser um elemento que vai indicar a alternância, que é aqui no caso sofrer violência física ou psicológica. Notem que novamente a palavra violência foi omitida, então é uma coesão por elipse, tá? Então optou-se aqui no texto por omitir a palavra violência para que pudesse se fazer uma coesão por elipse e assim o texto ficar mais fluido, ficar menos sobrecarregado com o uso de palavras repetidas. Por conseguinte, que introduz uma ideia de consequência, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. E aqui, mais uma vez, a gente tem a coesão por elipse. Percebam, pessoal, que a coesão por elipse é um recurso muito rico, porque ela tira a carga de repetição de palavras do texto. Então, utilizem esses recursos que eles tornam o texto bem mais fluido, tá? Então, no caso aqui, a palavra que foi omitida foi casos, tá? Então, inclusive os casos de reincidência, porque já tinha sido citado anteriormente o número de casos de violência. Então, não precisava citar novamente a palavra casos e a autora optou por fazer a coesão por elipse. Agora nós iremos para o exemplo 3. O exemplo 3 é a conclusão do texto dessa autora. E aqui a gente vai voltar lá na introdução para resgatar aquilo que eu tinha colocado como destaque em preto. Raízes históricas e ideológicas. Olha como que ela retoma esse termo aqui na conclusão. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Então ela volta, ela traz o argumento, e isso é um recurso de coesão, tá, pessoal? Que vai trazer a coerência entre o que ela está falando lá na introdução e o que ela está falando na conclusão. Então nós temos aqui as raízes históricas e ideológicas brasileiras foram citadas lá na introdução e ela está retomando aqui na conclusão exatamente esses dois termos. Mas o primeiro elemento que aparece aqui é o portanto, que é um elemento muito comum da gente utilizar em uma conclusão. Então logo, portanto, dessa forma, assim, tá? Vocês podem utilizar vários para introduzir a conclusão de vocês. Se vocês utilizam esse elemento, os leitores vão ficar conscientes de que você está caminhando para o encerramento do seu texto. Então, esse, portanto, é um elemento de coesão interparágrafos, ou seja, entre parágrafos diferentes, para dar a ideia de conclusão. O segundo que a gente vê aqui é o para que indica uma finalidade a respeito do que ela quer dizer. Ela quer dizer que para que a erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher. Ou seja, ela está dizendo que a mídia utiliza a propagação da informação de uma maneira incorreta, promovendo a objetificação da mulher. E aí ela utiliza esse argumento e fala que a mídia deve passar a usar sua influência
para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Então vamos observar aqui. Ela começa falando, para que essa erradicação? Está retomando o quê? A erradicação do que ela falou anteriormente, que é a erradicação da violência contra a mulher. Ela não precisa repetir tudo. Então, para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher. Esse aqui é um problema identificado por ela, é uma proposta que ela vai gerar. Passe a utilizar para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Então a mídia deixe de fazer uma coisa e passe a fazer outra. Aqui ela desenvolveu a ação do que deve ser feito. E quem que é o sujeito dessa ação? Quem é o agente? A mídia. Ela caracteriza que quem é responsável por fazer essa ação seria a mídia de uma maneira geral. Tudo bem? E aí ela utiliza várias vezes o para. Toda vez que ela está utilizando o para, ela está indicando a finalidade, tá? Não sei se vocês lembram, mas na redação do Enem, a competência número 5, que diz respeito à proposta de intervenção, nós temos que ter um agente, uma ação, o modo, a finalidade e um detalhamento. E aí, quando ela utiliza o para, ela está garantindo que ela está fazendo essa finalidade. Então, ela já ganhou um elemento aqui. Nós também temos aqui o uso de um pronome, né? Passe a usá-la. Esse lá está substituindo quem? A influência, né, da mídia, a capacidade de propagação da informação. E passe a usar essa capacidade para difundir. Então esse lá está recuperando um termo anaforicamente, como a gente já falou aqui, um termo que está lá atrás. Tudo bem? Aqui tem um outro recurso muito interessante, pessoal. Quando a autora utiliza denúncia de agressão contra o sexo feminino, ela faz uma coesão por substituição, né? É um sinônimo utilizado como recurso de coesão, porque em vez dela utilizar a mulher, ela utilizou o sexo feminino. E toda vez que você utiliza um sinônimo dentro do texto para fazer com que ele fique mais fluido, o seu texto fica mais interessante, fica melhor. Mostra que você tem mais domínio de vocabulário e o texto fica menos sobrecarregado de repetições. Então é muito interessante a gente utilizar esse tipo de recurso coesivo, tá? Por substituição, por sinônimos. E aí ela utiliza mais duas vezes o para e termina com um recurso que indica a ideia de consequência, de conclusão. Quem sabe assim, dessa maneira, né, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Então, pessoal, esse texto é um texto muito bem escrito. É um texto que foi nota 1000 na prova do Enem. Então vocês podem estudar esses slides de uma maneira muito profunda, tá? Para vocês repetirem algumas estratégias que a autora utiliza. Vale a pena copiar aquilo que é bom, tá? Vocês não precisam, e eu quero reforçar isso daqui muito claramente, não precisa ficar utilizando palavras rebuscadas, palavras difíceis. Não é isso que a banca do Enem, nem a banca do PAS querem de vocês. Eles querem um texto claro, um texto muito bem escrito, um texto que mostre que você conhece essas estruturas de coerência e de coesão, tá? Para que você possa conseguir a melhor nota. Então é isso. Então, pessoal, como vocês puderam ver, fazer a análise dos elementos dentro do texto ajuda muito a gente a compreender a importância de se estabelecer conexões corretamente dentro do próprio texto. Por hoje é só. Não deixe de fazer os exercícios. Tire suas dúvidas por meio da guia de comentários aqui no Google Classroom e eu estou à disposição de vocês. Abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.